Olá pessoal, boa noite, vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos a mais uma live, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre o livro Educação no Lar, da Charlotte, tá? Nós estamos aí numa sequência de lives sobre esse livro, eu e a Arielle, né, transmitindo um pouquinho das ideias que entraram nas nossas vidas através desse livro, um pouquinho das ideias de Charlotte. E nós estamos aí nessa última semana fazendo uma maratona, né, sobre o estudo da natureza, para a gente finalizar essa parte e entrar na parte aí sobre hábitos, né, do livro, essa parte tão desejada. Então, até sexta-feira vocês terão live comigo. A Arielle tá no processo de mudança ainda, então ela tá bem ocupada, né, e cansada. Se você já mudou, você sabe como é. E aí eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês. Bom, então vamos começar. O tema da nossa live de hoje é o papel da mãe, né, no estudo da natureza. O que a mãe faz ali dentro do estudo da natureza? O que eu devo fazer, né? Qual é o meu papel ali? Bom, e para começar, né, vamos ler lá no livro da Charlotte, página 123, se você tem o livro, tá? Então eu vou ler para vocês. Será que esse programa tão vasto assusta a mãe? Será que ela fica desanimada ao se imaginar falando durante aquelas 5 ou 6 horas e mesmo assim não conseguindo transmitir nem 1/10 do que lhe foi designado? Pelo contrário, quanto menos ela falar, melhor. E quanto à quantidade de trabalho educacional a ser realizado, podemos relacioná-lo à antiga fábula do relógio ansioso. É verdade que há incontáveis cheques a serem assinalados em sua lista de tarefas, mas sempre haverá um minuto para assinalar um cheque e não é necessário mais do que um único cheque para cada minuto. Né? Então a Charlotte aqui, ela vai começar, né, esse capítulo, eu falei pra vocês, né, o capítulo 10. Ela vai começar esse capítulo falando pra nós sobre o que é a primeira função da mãe, que é não falar nada, né, se manter calada durante esse tempo aí na natureza, se manter em silêncio. Como assim se manter em silêncio? Se manter em silêncio no sentido de não estar ansiosa ali demais para ensinar a criança sobre tudo que ela está ali vendo, né? Então, às vezes, você tá aqui vendo as lives, que eu quero começar a fazer o estudo da natureza com meu filho, eu quero ir para fora, e aí vamos começar a passear ali. E aí você leva o seu filho para fora, e aí você chega ali e aí você quer mostrar tudo pra ele. Você quer falar sobre todas as árvores, sobre todos os animais, sobre tudo que você tá vendo, né? Quer compartilhar tudo que você sabe com ele ali naquele mesmo momento. Quer ao mesmo tempo formar vários hábitos no seu filho. Mas não é assim, né? Charlotte tá dizendo assim, olha mãe, calma, né? Você não está ali como protagonista, né, nesse processo. O protagonista desse processo é o seu filho, né? É ele que precisa aprender e esse conhecimento precisa ser ativo, né? Essa investigação precisa partir dele, não de você. Então, vá com ele para a natureza, mas você não precisa ficar ali falando o tempo todo, né? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, né, de que nós vamos chegar ali na natureza e nós não vamos apresentar tudo pro nosso filho, sair falando para ele sobre cada coisinha que a gente vê, tudo que a gente sabe, mas nós vamos chegar ali e nos manter em silêncio, né? Então você não vai chegar ali e começar a dar um monte de lição pro seu filho, ensinar para ele sobre a estrutura da planta, a estrutura do animal. Não, você vai chegar ali e falar assim, filho, olha, chegamos aqui, né? Solta aí, libera geral, vai brincar. E a mãe vai sentar aqui nesse lugar e vai ficar aqui fazendo outra coisa, né? E aí, dentro disso também de não falar demais, né? Vai entrar um outro conceito, que além de não ficar dando lições pro seu filho, é também não ficar dando ordens, né? E aí, dentro da filosofia da Charlotte, existe um conceito que ela não fala de maneira profunda nesse livro, ela passa por cima dele,
só no início, que é a inatividade magistral. Se você nunca ouviu falar sobre isso, se você se interessou e quer saber mais sobre, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, mas se você quiser saber de uma maneira mais profunda, lá no nosso canal tem uma série de lives que a Arielle fez há um tempo atrás, explicando esse conceito. Tem até uma live minha com ela, falando um pouquinho sobre a inatividade magistral na natureza. Mas você pode conversar, né? Mas você pode ir lá, assistir e compreender um pouquinho mais esse conceito. Mas o que é essa inatividade magistral? Como o nome diz, né? Você estar ali na natureza com o seu filho, né? Você está ali, mas ele sabe que existe, mas não está ao mesmo tempo, né? Porque você vai estar ali, vamos dizer assim, passiva, né, na natureza, mas ele sabe que existe sobre ele um governo, né? Que você... que apesar de você não estar ali falando o tempo todo o que ele deve e o que ele não deve fazer, ele tem consciência do que ele deve e do que ele não deve fazer, né? Ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Então, por exemplo, se você chega ali, né, e dá uma ordem para o seu filho, você não deve ir até aquele rio, né? Se você vai em constância com o lugar, aos poucos você não precisa mais dar esse tipo de ordem. Então, você não pode ir em tal lugar, né? Chegar no limite, não entrar no rio. Você não pode chegar ao limite daquela ponte, né? De repente tem uma área que é perigoso cair, você não pode ir naquela área. Quando você vai com constância, essas ordens, essas regras vão ficando cada vez mais fixas na cabeça do seu filho. Então, você chega lá e você não precisa ficar dando ordem. Menino, não vai pra ali. Menino, fica aqui. Menino, não sobe aí. Menino, desce dali. Olha só, não puxa esse negócio da mão do seu irmão. Não briga com seu irmão, né? Então, a inatividade magistral é isso. É você não precisar ficar falando o tempo todo pro seu filho o que ele deve e o que ele não deve fazer. Por quê? Porque ele sabe que você, como mãe, governa sobre ele, né? E que existem leis que ele precisa seguir. E se essas leis estão sobre ele, ele precisa obedecer essas leis. Então é isso, né? Inatividade magistral ali na natureza. Então você chega ali, a Charlotte fala que não há nada mais belo do que uma mãe que chega com seus filhos na natureza e consegue se sentar para ler um livro. Olha que maravilha, gente, já pensou? Você chegar... O livro não é para as crianças, viu, gente? É para a mãe. Lembrando disso, isso é importante. Então você chega ali na natureza, leva o livro da Charlotte, senta ali embaixo de uma árvore, abre ele, vai ler e deixa as crianças ali brincando à vontade, com a tranquilidade que eles vão te obedecer, que eles estão sob o seu governo. É claro, né, que a gente conhece a natureza dos nossos filhos e a gente precisa estar ali, mas estar ali, né, ligada também, né, com o radar ligado. Mas isso, né? Atingir esse nível que a Charlotte fala que é maravilhoso de inatividade magistral é um processo. Então, até a gente chegar lá, né? É claro que a gente vai caminhar aí com os nossos filhos, trabalhando hábitos com ele, trabalhando essa questão do governo, o hábito da obediência, né? O hábito da atenção, o hábito do respeito ao próximo. Então, quando seu filho está na natureza, por exemplo, se ele tem irmãos, como ele deve se comportar com os irmãos, né? Até mesmo ensiná-los a se resolver entre si mesmos. Eu e a Arielle, no início, a gente teve uma época, quando eu tava grávida do Samuel, né? Que eu ia todo final de semana pra casa da Arielle. E aí, no início, os nossos filhos, sempre tinham uma questão. Eles sempre entravam ali em conflito, né? Seja por causa de um brinquedo, por causa de alguma coisa. Sempre tinha um conflito que eles vinham reclamar pra gente ficar brigando. E por muito tempo a gente ficou ali trabalhando realmente isso neles, deles conseguirem se resolver sozinhos, entre eles, entendeu? E hoje a gente consegue facilmente ficar ali. Hoje eu fui pra casa dela ajudar ela com a mudança e a gente ficou ali fazendo as coisas, né, enquanto as crianças estavam brincando, né, e não veio ninguém atrás da gente reclamar e nem fazer nada. Por quê? Porque eles já se acostumaram, eles sabem que existem regras de conduta entre eles, né, e que eles devem respeitar uns aos outros. Quando alguém quebra essas regras, eles vêm até nós pra falar, né, e ainda assim, às vezes quebra a regra, mas eles conseguem se resolver ali, né? Ah, aconteceu de um bater no outro, mas foi sem querer e tal. Aí, não, foi sem querer, fulano, desculpa. Aí o fulano, tá bom, então pronto, né? Aí a brincadeira continua e nem chega na gente.
Então é mais ou menos isso, entendeu? É existirem regras, é o seu governo estar sobre a criança e ela ter consciência desse governo e respeitar o seu governo, né? Saber que existe o certo e o errado a ser feito e sempre escolher o certo. E como eu disse, isso é um processo, mas eu não vou me ater muito à inatividade magistral aqui porque tem a outra live lá pra vocês assistirem, tá? Então é isso. Então, a mãe não deve falar demais na natureza, em 2 aspectos. Tanto dando lições pro filho, quanto dando ordens o tempo todo, tá? Então se segurem, mamães. Ali, segurem a boca. Mas, né, a Charlotte fala, você não precisa ficar muda. Você pode falar alguma coisa. Mas o que você vai falar? Você pode fazer 1 ou 2 observações ali sobre algo na natureza, né? Então, ocasionalmente fazer, olha filho, né? Veja isso, né? Chamar a atenção do seu filho para alguma coisa. E aí eu vou contar pra vocês. Um dia eu tava eu estava no parque, né? Que a gente vai todas as quartas-feiras. E eu tava sentada embaixo de uma árvore, eu mesma ali observando. Enquanto isso, a Catarina ela tava observando um monte de canarinho que tava ali junto e tal. Tava brincando, né, ali perto. E aí eu tava lá sentada observando e jogando comida pros patinhos. Lá tem muito patinho nesse lugar que a gente vai, né, pato e ganso. E eu tava jogando comida pra eles. E aí o coisa que eu jogava, né, ficava assim em cima da água, era pão sequinho. Aí ficava em cima da água. E aí um bem-te-vi pousou num galho, assim, na árvore, e ele dava um rasante, pegava esse pedacinho de pão e quando os patos se distraíam, né, estavam comendo outra coisa, aí ele dava esse rasante, pegava e comia. Dava esse rasante, pegava e comia. E aí eu chamei a Catarina, eu falei, filha, vem aqui. Aí ela veio, aí eu falei, olha só, presta atenção nesse pedacinho de pão que a mamãe vai jogar. Aí eu joguei, aí já o bem-te-vi veio e, né, pegou. Aí ela, olha, mamãe. Então, essas observações, a gente precisa entender que também elas não são dar uma aula para o seu filho sobre aquilo, né? Mas é você chegar ali e chamar a atenção dele para alguma coisa, né? Que você tá vendo, alguma coisa interessante que você viu, né? Usar isso no momento certo, né? Pra chamar a atenção do seu filho para aquilo. Esse tipo de coisa. Não é dar uma lição, mas é aguçar a curiosidade dele sobre aquilo, tá? E aí, você também pode, por exemplo, usar algumas palavras. Então, por exemplo, você tá ali passando e seu filho tá prestando atenção numa flor. Ele tá ali ele parou e ficou olhando uma flor. Aí você fala, filho, você sabe qual é o nome dessa flor? Aí ele, não, mamãe, não sei. O nome dessa flor é girassol. Você sabia que essa flor... Você sabe por que ela tem esse nome, girassol? Porque ela sempre está voltada para onde o sol está. Pronto, acabou. Usa 1 ou 2 de palavras ali com seu filho, né? E aí ele vai ficar ali pensando, moendo essa ideia na cabeça dele. Aí toda vez que ele passar ali e ver aquele girassol, ele vai realmente conferir se ele tá realmente virado pro sol. E no dia que ele não estiver, ele vai ficar curioso para saber por quê. Então é isso, é você lançar a ideia, né? Ou então fazer até mesmo, fazendo uma pergunta, né? Filho, você sabe por que isso acontece? Você sabe por que os patinhos nadam em linha reta, assim, atrás da mãe, né? Os filhotinhos, por exemplo. Por que eles nadam assim, você sabe? E não dá a resposta, né? Deixa ele pensar ali por que isso acontece. Então, isso é uma outra forma. São 1 ou 2 vezes você faz isso durante todo o passeio. Durante essas 4 ou 5 horas ali na natureza, você vai ficar ali e vai fazer só 2 observações. Então, gaste bem as observações que você tem. E aí, por fim, a Charlotte falando sobre essa questão, ela vai falar, olha, então 2 coisas são permitidas à mãe nesse momento que ela está ali na natureza, né? Porque o principal é você deixar que a criança se relacione não com você, mas que a criança se relacione com a natureza, né? Para que ela consiga lhe prestar atenção nos animais, que ela pare realmente para observar um passarinho, que ela pare para observar as formigas, que ela pare realmente para ficar ali numa árvore, mexer nos frutos, enfim. É isso, você está ali como coadjuvante, né? Você só está ali sentada lendo seu livro, né? Observando as crianças e observando a natureza também.
né? Então você tá ali quietinho. E seus filhos estão ali envolvidos com a natureza e não com você, apesar de, principalmente para os mais novos, ser tentador ficar com você, né? Eles vão vir, né? Querer brincar com você, conversar com você, mas aos poucos você consegue ir limitando isso, né, com a criança e deixando ela realmente ser envolvida ali pela natureza. E aí a Charlotte fala: a mãe são permitidas duas coisas nesse momento. Ela pode usar um olhar de admiração, né? Então você está ali também admirando e contemplando a natureza. E aí você, através de um gesto, através de um simples olhar, né? Mostrar para o seu filho algo, chamar a atenção dele para algo. Então você tá ali e aí às vezes você para observar uma flor, cheira uma flor, né? Ou então pega um fruto na mão, olha, experimenta, e aí o seu filho vai vir: mamãe, o que você tá fazendo, né? Ou então, o que você tá olhando aí? Ou então pegar algo pra ele, mostrar, sorrir, né? E aí ele vai chamar aquilo, né? Ou então olhar assim: aí você tá lá olhando pro céu, né? Aquele pôr do sol lindo, colorido, aí ele vai: olha, filho, que lindas as cores do céu. Só isso, né? Então isso é permitido à mãe fazer, né? Não sempre também, tá? Assim, uma vez no dia você faz ali, só uma observaçãozinha assim, com um olhar de admiração, para que o seu filho perceba a admiração em você. Lembre-se que educação é uma atmosfera. Então isso precisa estar em você primeiro, tá? Para que ele também tenha isso. Se você quer que seu filho tenha admiração pela natureza e se envolva de fato com a natureza, você precisa fazer isso. E aí você vai também, a outra coisa que é permitida à mãe é apontar a Deus na criação pro filho, né? Então, assim, além de trazer para ele o conhecimento sobre a natureza em si, nós também precisamos trazer para os nossos filhos pensamentos sobre Deus através da natureza, porque Deus se revela através da sua criação. Então, quando você tá ali na natureza, você pode pegar, por exemplo, uma fruta, experimentar e falar assim: filho, olha como Deus é bom de ter nos dado uma fruta tão gostosa para que nós pudéssemos desfrutar dela, para que nós pudéssemos comê-la, né? Ou então você tá ali com ele, vendo, por exemplo, os passarinhos comerem. Aí você fala: filho, olha como Deus é bom, que os passarinhos, eles não plantam, mas ainda assim eles têm comida, né? Olha a bondade de Deus, olha como Deus é cuidadoso, como Ele cuida de nós, né? Cuida de nós e cuida dos animais que Ele criou. Da mesma forma, você tá ali também, aí fala: filho, olha como Deus é poderoso, olha que perfeição esse animal tem, né? Então é isso, é trazer esses pensamentos sobre Deus pro seu filho, para que ele consiga enxergar o principal ali na natureza, que é o próprio Deus, né? O próprio Criador, né? Esse é o principal objetivo do estudo da natureza, é fazer o seu filho enxergar Deus através da criação. Então é estar ali e mostrar para ele esses aspectos. Só que isso é feito, a Charlotte fala que isso é tão precioso, mas tão precioso, esse pensamento, que ele deve ser feito de uma maneira muito reverente, como você estivesse fazendo realmente uma oração, né? Porque você está falando sobre Deus. Olha que preciosidade, né? Que pensamento, que ideia maravilhosa você está entregando para o seu filho. E isso deve ser feito dessa maneira reverente e também, né, raramente. Não pode, toda vez que você tá ali na natureza, sair falando sobre... Sempre trazer um pensamento, porque isso se torna algo, vamos dizer, sim, banal, né? Minha mãe sempre fala sobre isso, né? Então, a criança não começa a considerar aquilo ali tão importante assim. Agora, quando você faz isso raramente, a criança fala: nossa, isso aqui é importante, né? Isso aqui é precioso, o que minha mãe tá me entregando é algo precioso, então eu preciso me apegar a isso aqui. Então, é feito de maneira rara. Não é sempre, não é toda vez que você vai pra natureza. Então, por exemplo, sei lá, 1 a cada 10 vezes que você vai ali, você faz esse tipo de observação, né? E fala pro seu filho sobre Deus. Bom, são esses aspectos, né? É isso, esse é o papel do pai, da mãe na natureza, né? E do pai também, se ele estiver lá. Então é isso, nós precisamos nos manter caladas, né? Evitar falar demais, tanto dando lições quanto dando bronca.
nós podemos, né, fazer uma observação ou duas sobre alguma coisa da natureza, não dando lições, lembrem disso, mas aguçando a curiosidade da criança e a capacidade dela de querer, né, conhecer mais sobre aquilo. Nós podemos, né, devemos ter um olhar de admiração também e mostrar isso para a criança através do nosso gesto, através do nosso próprio comportamento ali na natureza, e nós devemos trazer para ela também pensamentos sobre Deus. Bom, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Oi, gente. Pessoal do Educar, no Paraíba, está aqui presente. Gente, olha, eu não sei se vocês já viram, mas a Arielle vai estar, tá? No Educar aí, Ai, gente, congresso do Educar aí na Paraíba. Se você é da Paraíba, participe. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a Charlotte. Não percam essa oportunidade maravilhosa, tá bom? Bom, não tem perguntas? Então, até amanhã. Amanhã eu vou estar falando para vocês sobre lições, sobre as lições, né, que nós podemos dar para os nossos filhos na natureza. Esse aí é um outro momento que você pode falar. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre as lições, tá bom? Então, até amanhã e um beijo e boa noite para todos vocês.